O Império das Sombras, a ascensão do Banco Master Faria Lima, São Paulo, o epicentro do capital brasileiro. No meio dos gigantes tradicionais, um nome começou a ecoar com uma frequência desconfortável: Banco Master. Não se trata apenas de mais um banco médio. Trata-se de uma instituição que parece ter descoberto uma fórmula de crescimento que desafia a gravidade econômica. Mas, no mercado financeiro, quando os números sobem rápido demais, o escrutínio vem na mesma velocidade. O ponto de ruptura na narrativa aconteceu em 14 de agosto de 2024. Enquanto o setor bancário tradicional lutava com margens apertadas, o Banco Master publicou seu relatório semestral. O resultado foi um choque térmico no mercado. Um lucro líquido de 532 milhões de reais, um crescimento vertical de 240% em relação ao ano anterior. Com ativos totais superando os 40 bilhões de reais, o Master deixou de ser uma curiosidade para se tornar uma potência que não podia mais ser ignorada. Fonte: Relatório de Resultados Semestrais, Banco Master agosto de 2024. Mas como um banco atinge esse patamar em um cenário de juros voláteis? A estratégia foi uma blitzkrieg de aquisições. Em fevereiro de 2024, eles absorveram o Banco Voiter. Apenas 3 meses depois, em maio de 2024, o alvo foi o World Bank, injetando 7 milhões de novos CPFs em sua estrutura digital de um dia para o outro. Fonte: Fatos Relevantes CVM, BCB, maio de 2024. Para os entusiastas, uma aula de execução. Para os céticos, uma complexidade crescente que começava a emitir sinais de alerta nos terminais da Bloomberg. A tensão atingiu o ápice em 18 de setembro de 2024. O veredito veio de Londres e Nova York. A Fitch Ratings não alterou a nota de crédito, mas mudou algo muito mais sensível. A perspectiva: o selo de estável foi removido e substituído por negativa. O relatório técnico da agência foi cirúrgico, apontando que a rápida expansão de ativos e a dependência de operações estruturadas de tesouraria criavam uma pressão perigosa sobre a liquidez. Fonte: Relatório de Rating, Fitch Ratings, 18 de setembro de 2024. Desde então, o Master entrou em uma fase de contra-ataque institucional. Ao longo de 2025, e neste início de 2026, a instituição promoveu sucessivos aumentos de capital, tentando provar que sua base é de concreto, e não de areia. O banco defende que sua agilidade em originar crédito é o que os bancões não conseguem replicar. No entanto, o mercado financeiro é um juiz impiedoso. O caso do Banco Master permanece como o maior teste de estresse da confiança bancária brasileira nesta década. Em um sistema onde a informação vale mais que o ouro, observar o balanço desta instituição não é apenas uma opção para o investidor, é uma questão de sobrevivência. Você se lembra do Banco Máxima, aquele banco que prometia ser o futuro, com investimentos de alta rentabilidade e uma imagem de solidez inabalável? Pois é, em meados dos anos 2010, o Máxima era a estrela do mercado financeiro brasileiro. Mas o que parecia um império de concreto, na verdade, era um castelo de cartas prestes a desmoronar. Hoje, vamos mergulhar nos bastidores do Banco Máxima para entender como uma instituição que chegou a valer bilhões simplesmente evaporou, deixando um rastro de prejuízos e muitas perguntas sem resposta. Tudo começou com uma estratégia agressiva. O Banco Máxima, fundado em 1983, decidiu reinventar-se e focar no mercado imobiliário. Eles começaram a emitir certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs, e letras de crédito imobiliário, as LCIs, oferecendo taxas de retorno muito acima da média do mercado. Era uma oferta tentadora demais para ignorar. Imagine só, enquanto os grandes bancos pagavam juros modestos, o Máxima acenava com promessas de lucros espetaculares. E muita gente mordeu a isca. Investidores, tanto pessoas físicas quanto grandes fundos, correram para aproveitar essa oportunidade de ouro. A captação de recursos foi um sucesso estrondoso, e o banco cresceu a uma velocidade impressionante. Eles se posicionaram como especialistas em crédito imobiliário, financiando desde pequenos empreendimentos até grandes projetos de construção civil. A imagem era de um banco moderno, ágil e, acima de tudo, lucrativo. O marketing era impecável. Eles patrocinavam eventos, apareciam na mídia e construíam uma reputação de solidez. O nome Máxima parecia perfeito. Eles queriam um retorno máximo, o crescimento máximo, o sucesso máximo. Mas, como diz o ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia. E os primeiros sinais de que algo estava errado começaram a aparecer, discretos a princípio.
mas cada vez mais evidentes. O problema principal estava na qualidade dos créditos que o banco concedia. Para sustentar aquelas taxas de juros altíssimas pagas aos investidores, o Máxima precisava emprestar dinheiro para projetos que também gerassem retornos elevados. E onde se encontra esse tipo de projeto? Em operações de maior risco, o banco começou a financiar empreendimentos imobiliários que outros bancos, mais conservadores, haviam recusado. Eram projetos com garantias mais frágeis, em locais de menor liquidez ou com incorporadoras de reputação duvidosa. Na prática, eles estavam assumindo um risco gigantesco, mas na contabilidade, tudo parecia perfeito. E aí veio a crise econômica de 2015 e 2016. O mercado imobiliário, que vinha num ritmo aquecido, sofreu um baque violento. As vendas de imóveis despencaram, os preços caíram e muitas construtoras entraram em dificuldades financeiras. E para o Banco Máxima, que tinha sua carteira de crédito totalmente concentrada nesse setor, foi o início do fim. Os empréstimos que eles haviam concedido começaram a não ser pagos. A inadimplência disparou. Aqueles projetos de alto risco, que eram a base do seu modelo de negócio, viraram um imenso problema. O banco tentou mascarar a situação por um tempo. Eles renegociavam dívidas, rolavam empréstimos, faziam de tudo para que os números nos balanços continuassem bonitos. Mas a realidade era implacável. O fluxo de caixa começou a secar. O dinheiro que entrava dos poucos pagamentos não era suficiente para cobrir os juros altíssimos que eles precisavam pagar aos seus investidores de LC e CRI. A bomba relógio estava prestes a explodir. E o estopim foi a perda de confiança. Os investidores mais atentos e os analistas de mercado começaram a questionar a saúde financeira do banco. Relatórios apontavam a alta concentração em um único setor e a qualidade duvidosa da carteira de crédito. O boato de que o Banco Máxima estava em apuros se espalhou como fogo em palha seca. E o que acontece quando as pessoas perdem a confiança em um banco? Elas correm para sacar seu dinheiro? Foi exatamente o que aconteceu. Houve uma corrida de saques. Todo mundo que tinha dinheiro aplicado no Máxima queria resgatar seus investimentos o mais rápido possível. Só que o banco não tinha esse dinheiro disponível. Os recursos estavam presos naqueles empréstimos imobiliários de longo prazo e que, em grande parte, não estavam sendo pagos. O castelo de cartas ruiu. O banco não conseguia honrar seus compromissos. Em 2019, a situação ficou insustentável. O Banco Central, que já monitorava a instituição de perto, decretou a intervenção no Banco Máxima. Foi o reconhecimento oficial de que o banco estava quebrado. O interventor nomeado pelo Banco Central teve a missão de avaliar o tamanho do rombo e tentar salvar o que fosse possível. O que se descobriu foi assustador. A contabilidade do banco, que antes parecia tão sólida, escondia uma realidade desastrosa. A maior parte da carteira de crédito era considerada podre, ou seja, com pouquíssima chance de recuperação. As garantias dos empréstimos eram fracas e, em muitos casos, superavaliadas. O rombo era bilionário. Para os investidores, foi um meat choke. Aqueles que tinham aplicações cobertas pelo Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, conseguiram reaver até o limite de R$250 mil por CPF. Mas quem tinha valores acima disso, especialmente os grandes fundos de investimento, amargou perdas enormes. A intervenção não foi suficiente para salvar o banco. Em 2020, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Máxima. Era o fim da linha. O império havia caído. O processo de liquidação se arrasta até hoje, com os administradores tentando vender os ativos restantes para pagar uma pequena fração do que é devido aos credores. A história do Banco Máxima se tornou um dos maiores exemplos de má gestão e tomada de risco excessiva no sistema financeiro brasileiro recente. Quais são as lições que podemos tirar desse colapso? A primeira e mais óbvia é: desconfie de promessas de ganhos fáceis e muito acima do mercado. Rentabilidade alta quase sempre vem acompanhada de risco alto. É fundamental entender onde seu dinheiro está sendo investido. No caso do Máxima, os investidores foram atraídos pelas taxas, mas poucos investigaram a fundo a qualidade dos projetos que o banco financiava. A segunda lição é sobre a importância da diversificação. O Banco Máxima quebrou porque concentrou todos os seus ovos na cesta do mercado imobiliário. Quando esse setor entrou em crise, o banco foi arrastado junto. Para nós, investidores, a lógica é a mesma. Nunca coloque todo o seu patrimônio em um único ativo ou em uma única instituição financeira, por mais segura que ela pareça. A terceira lição é sobre transparência. Os balanços do Máxima escondiam a real situação do banco. Isso nos lembra que precisamos ser críticos e buscar informações em fontes independentes, não apenas no material de marketing da instituição. Ler relatórios de agências de risco,
Acompanhar notícias e análises de especialistas pode fazer toda a diferença. O caso do Banco Máxima é uma história triste de ambição, desmedida, gestão irresponsável e sonhos desfeitos. Milhares de pessoas e empresas perderam dinheiro e a confiança no mercado foi abalada. Serve como um alerta poderoso para todos nós. O mundo dos investimentos pode ser muito recompensador, mas ele exige cuidado, estudo e uma boa dose de ceticismo. A busca pelo retorno máximo não pode nos cegar para os riscos que se escondem nas sombras. O império do Máxima desmoronou, mas as lições que ele nos deixou são valiosas e precisam ser lembradas. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou dessa análise e quer ver mais histórias sobre os bastidores do mundo dos negócios e das finanças, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu comentário abaixo. Você se lembrava do caso do Banco Máxima? Conhece alguém que foi afetado? Vamos continuar essa conversa. 8. Approxima